uma coisa é que eles mexeram no regulamento para deixar o carro mais lento e só depois é que eles tomaram consciência de fazer o cockpit um pouco mais alto, que inclusive eu lembro o teu tio Emerson falou que quando o Senna morreu no acidente dele, falou assim, malditos carros de Fórmula 1 que tem aquele cockpit ainda baixo, que você está vendo o ombro do piloto ali dentro. Os carros que você guiou na Fórmula 1 eram com essa configuração, quer dizer, era muito baixo, que depois é que levantou, enfim, hoje você tem o Hans, né, quer dizer, você tem uma proteção muito maior para o piloto, que você já pegou na Fórmula Indy. Você estreia na Fórmula Indy em 95, né, pela equipe Walker. Agora, antes de você chegar à Fórmula Indy, parece que teve alguma possibilidade de você ser piloto de teste da McLaren? Existiu essa possibilidade mesmo? Como é que foi isso daí? Não, teve. Eu acho que no final do ano, eu diria que a minha paciência hoje em dia mudou completamente. Eu naquela época era uma pessoa de paciência extremamente curta. Isso é função, isso é a Manuela que está fazendo. E daí o final do ano praticamente eu tinha a opção de ir para Tyrrell ou ser piloto de teste da McLaren. A Tyrrell, por um motivo ou outro, acabou patinando, não dando certo, e eu acabei comentando com meu pai, a gente estava tomando essa decisão junto. A gente falou, nossa, fazer outra temporada numa equipe média de novo na Fórmula 1, será que isso é a decisão correta? Será que vale a pena? Enfim, aí a gente ficou meio nesse impasse. Daí apareceu a opção de piloto de teste da McLaren, que sinceramente a gente acabou negando, porque eu achava que tinha que correr, tinha que ter experiência na pista, tinha que ter experiência em prova, e infelizmente numa equipe grande da temporada de 94 para 95 não tinha aparecido nenhuma mais ou menos abertura. Então todo mundo que já estava assinado em 94 estava assinado por 2, 3 anos e não tinha garantia de que iria ser piloto titular futuramente. Exatamente isso, eu também não tinha a garantia que eventualmente eu iria correr. Acabou aparecendo oportunidade na Fórmula Indy, eu fui correr de Fórmula Indy, e eu vou ser sincero, do fundo do coração, eu achei que eu fosse para os Estados Unidos para correr uma temporada e fosse voltar para a Europa. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar o resto da minha vida nos Estados Unidos ou fazer uma carreira longa lá nos Estados Unidos. Tanto que quando eu cheguei nos Estados Unidos no começo do ano, eu cheguei com uma malinha de mão só. A minha casa lá na Suíça continuou tudo lá, com roupa, tudo, eu não mudei absolutamente. A base era Europa mesmo. A minha base era Europa. E os meus avós naquela época estavam morando lá em casa só para ter alguém morando em casa, mas eu nunca imaginei que eu fosse ficar lá nos Estados Unidos. Daí as coisas foram pintando de uma certa maneira, logo depois do meu resultado de Fórmula Indy, meu resultado da prova lá de Indy 500, que eu terminei em segundo, eu tive a chance de ir lá para a Newman Haas. A Newman Haas na época, junto com, eu diria que a Penske, era as duas melhores equipes lá da categoria. Eu fiz o meu primeiro contrato lá da Newman Haas, que era de 3 anos, daí eu renovei por mais 2 anos, ou seja, quando eu olhei para trás, tinham passado 5 anos já, e 5 anos na vida do esportista é uma eternidade, e eu praticamente perdi o bonde da Fórmula 1. Eu tive uma carreira na Fórmula Indy, eu abri muitas portas para mim nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, abri também grandes, eu diria que oportunidades nos Estados Unidos, conheci muitas pessoas que inclusive me ajudaram bastante. Porém, por outro lado, o meu trem da Fórmula 1, o meu bonde da Fórmula 1... Você vai perdendo contato também com as pessoas. Exatamente. Né? Por maior trabalho que você fizesse nos Estados Unidos, e existia sempre aquela rixa, né, entre a Fórmula 1 e a Fórmula Principalmente na década de 90, Sim, onde a Fórmula Indy estava realmente forte. E daí tinha aquela rivalidade entre a Fórmula 1 e depois a Fórmula Indy. Tanto que se torceu muito com o nariz, o Michael Andretti, quando correu na McLaren, né, ele teve uma adaptação muito difícil, né, com o Senna em 93, né,
E foi difícil para ele se manter ali porque ele sofreu todo tipo de preconceito, vamos dizer assim, ele veio da Fórmula Indy, etc e tal, né? Com certeza. Eu acho que foi o que foi. Não adianta voltar atrás e ficar chorando em cima do leite derramado. Tiveram algumas atitudes na minha vida que eu tomei que foram, eu diria que corretas, e tiveram algumas atitudes que não foram as atitudes mais corretas que eu tomei na minha vida, só que eu não consigo voltar atrás para mudar a história. Foi do jeito que foi, e a única coisa que eu posso fazer é olhar para frente e tentar mudar, se necessário, alguma coisa que estar por vir, mas não aquilo que já aconteceu. Tá.